Beleza, boa noite, meu querido. Estou aqui hoje falando com ele, que é teólogo, empresário, escritor. Ele é autor de 2 livros que eu tenho aqui comigo, que é o Evangélicos e Política, os limites entre o sagrado e o profano, e o mais recente dele, A Saga das Raposas. Celso Corsino, muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer, Rafa, estar com você. Obrigado aí pelo convite. E vamos lá conversar sobre igreja, sobre crentes, sobre os novos tempos, né? E, claro, sobre Cristo na nossa vida, que é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a referência de todo cristão e nós precisamos dialogar e refletir o que é Jesus para nós, o que Jesus faz nos dias atuais e como é esse movimento religioso que tanta gente, né, se diz cristã, se diz religiosa, e como que está esse movimento hoje, o que isso afeta a nossa vida, a nossa sociedade, a política, né, que está sendo muito afetada por conta disso. Então, é um prazer estar aqui num lugar seguro para a gente refletir um pouco sobre isso e chamar você também para participar, para conversar, para curtir, compartilhar e participar, porque nós precisamos conversar muito ultimamente, Rafa, porque as raposas não perdem tempo. Elas utilizam muito essa esfera religiosa para se aproveitar disso, para se dar bem, e a gente precisa ainda, como jovem que ainda somos, né? Nós precisamos convocar a juventude para conversar sobre isso, porque senão a coisa degringola mesmo e perde totalmente o rumo. Meu amigo, tem muita gente usando todos os aparatos tecnológicos possíveis para manipular as pessoas através da religião, né? Bora começar do início. Você veio de lar cristão? Não. Nasci num lar católico não praticante. Não praticante. Então não tinha muito essa questão de ler a Bíblia, de refletir, aquela questão católico tradicional. Mas desde muito cedo eu comecei a ficar atento a isso e a minha conversão aconteceu mesmo em casa. Eu não fui para nenhuma denominação, eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia por curiosidade, terminei lendo toda a Bíblia. E aí, quando fui chegando ao final, eu já não aguentava mais, e então eu tive que me render ao senhorio de Cristo e falar, não, é isso aqui, não tem jeito, de tudo que eu já vi por aí, é isso aqui mesmo. Não é exatamente aquilo que as pessoas vão dizendo por aí. Então, desde o início eu já tive essa consciência, e a gente vai procurar cristãos, vai procurar a igreja, procurar denominações para a gente ter uma referência e ver e fazer aquele também congregar, né? Ter uma espécie de pessoas que pensam parecido e ampliar o seu mundo dentro daquilo que você acredita. Sabe que isso que você está falando me lembrou a mensagem que a gente estudou no último sábado. Você não estava aqui no último sábado, né? Mas a gente fez uma reflexão exatamente sobre isso que você está falando, né? Que você não nasceu no que se chama comumente de berço evangélico, mas você teve essa curiosidade, né, de ir atrás do Cristo, né, de ir conhecer, e você conseguiu, à medida que você estava nessa jornada, a sua conversão ela foi um processo, né? Você concorda que a sua conversão ela foi um processo, uma caminhada, né, uma construção? Você diria que foi assim, teve um momento definitivo que você percebeu que não, desse momento aqui em diante, a minha vida ela já não tem mais como ser a mesma. Eu sou apaixonado por essa mensagem do Cristo. Sim, eu vim para Manaus, eu nasci em São Paulo, meus pais terminaram mudando, depois vieram para Rondônia, e eu vim para Porto Velho, na verdade, para estudar. Meu pai comprou sítio em Rondônia e ficou por lá, eu fui para Porto Velho estudar, de Porto Velho não consegui vir para Manaus, então sozinho, então aquela questão da solidão leva você a refletir sobre a vida, né? Começar a ler, eu ouvia muito programa de rádio, da Rádio Transmundial na época, né? Ainda existe, às vezes eu vejo pela internet, o programa através da Bíblia, então todo dia eu lendo e acompanhando ali aquelas mensagens, e você, no momento de você estar só, você começa a fazer muita introspecção e começa a refletir muito sobre a vida. Poxa, eu preciso ter
um norte na minha vida, né? E após me converter, fui procurar, como eu já disse, denominações, envolvi bastante, fiz o seminário de teologia, né? Terminei dando aula um bom tempo nesse seminário, fui dirigir igreja e cheguei a trabalhar em uma denominação, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Qual foi? Então, me envolvi bastante. Foi na Assembleia de Deus. Me envolvi na Assembleia de Deus, dirigi igrejas e... Pela Assembleia de Deus. Exatamente. Fiquei lá um bom tempo e trabalhei na Secretaria de Missões, quando eles estavam mandando os missionários para Moçambique, para a África, então me envolvi bastante nisso aí. Sim. E acho que a gente pode até falar disso, porque eu acho que eu já li o seu livro, esse aqui, né, que é o Evangélicos e Política, os Limites do Sagrado e Profano, e conta a sua trajetória na Assembleia de Deus, né? Você acha que a sua experiência na Assembleia de Deus motivou você a escrever esse livro aqui? Motivou. Como eu dava aula no seminário e refletia muito sobre isso, e fazia a faculdade de Ciências Sociais, que também tem muito a ver com a política do P maiúsculo. Eu comecei a ver isso dentro da denominação que eu frequentava à época e, claro, não concordava com aquela questão, então começou a ter muitos embates e muitas lutas internas. Depois eu terminei indo para uma outra denominação, porque de fato não dava para ter convivência. Você está num lugar que você discorda daquilo ali, tanta gente legal, pessoas boas, que às vezes inocentes, você percebe que estão sendo usadas, e, né, quantas pessoas sinceras, mas você vê que tem uma liderança ali que de fato não tem nada a ver com Cristo e que estão usando aquilo ali de uma maneira bem politiqueira mesmo, comercial. É o que acontece na maioria das grandes denominações, o uso é esse. Então não dá para você ficar ali o tempo todo com embates. Então você vai amadurecendo e com o tempo você começa a entender. Congregar não é estar participando de uma denominação, salvação não depende disso. Congregar é você estar, de fato, congregando com os irmãos. A verdadeira igreja de Cristo, do I maiúsculo, como a gente costuma dizer, são aquelas pessoas que acreditam em Cristo, que seguem a Cristo e que não é convertido a uma denominação, mas convertido a Cristo mesmo. Então a gente vai amadurecendo e vendo que às vezes você começa a perder tempo naquilo ali e causar problemas para você e para outras pessoas, porque você não concorda com aquele ambiente, então não adianta você ficar ali relutando com aquilo, que você não vai mudar a mente das pessoas naquele ambiente que também está tão calcificado já com aquelas ideias, né? De que tem o ungido do Senhor e que deve se submeter àquilo ali. E muita gente que lê pouco a Bíblia e às vezes quando lê sob um filtro interpretativo, que ela não vai mudar as ideias e enfim, o ambiente fica ruim. Se você está num lugar que você não concorda, o ambiente não fica legal. Você sabe que eu já te contei como foi que eu encontrei o seu livro. Eu estava na Saraiva, que não tem mais. Eu estava na Saraiva, né? E eu era daqueles que ia para Saraiva, catava os livros que eram interessantes, os livros dos autores amazonenses, né? E eu encontrei o seu livro lá na Saraiva. E à medida que eu fui lendo o seu livro, eu vi muitas, assim, a sensação que eu tive, né? Muitas denúncias. Você denunciava, né, o que você tinha vivido. Você foi testemunha ocular de algumas situações, né, que você narra no seu livro. Por exemplo, de negociação de votos dos fiéis, né? E aí, isso já faz mais de 10 anos, meu irmão. Então, quando eu voltei para Manaus em 2023, duas coisas me surpreenderam. Uma delas é que você ainda estava vivo, porque eu fiquei até pensando, vamos matá-lo por causa dessa denúncia, né? Você depois até me falou, né? Você não morreu, mas você sofreu alguma perseguição. A segunda coisa que me admirou, vou logo dizer, é que você estava do mesmo jeito. Pode usar até a mesma foto de 10 anos atrás, não envelheceu nem um pouquinho. Pois é. Então, Rafa, foi assim uma espécie de inocência ter escrito o livro. Eu não achei que seria tão... que causaria tanto desgosto, né, naquelas pessoas que depois se mostraram decepcionadas e não esperavam aquilo de mim. Eu escrevi achando que poderia, na verdade, ajudar. Ajudar, né? Que eu via que a denominação, isso começou mais com a Igreja Universal lá atrás, se meter nessa questão partidária, né? E algumas outras denominações também. Depois foi havendo uma concorrência. O primeiro argumento
da Universal é que não poderia ficar atrás da Igreja Católica, que no passado a Igreja Católica tinha muito envolvimento, né? Bem menor do que isso, né? Mas aí a Universal começou a se envolver e começou a se dar bem nisto. E aí a Assembleia de Deus vendo aquilo, é o que eu ouvia de muitos líderes, não podia ficar para trás, tinha que conseguir muitas coisas também, que a Universal estava deixando eles para trás e começou a se envolver. E eles diziam, inclusive, internamente, que era uma vergonha para a Assembleia de Deus, a EADAN, no caso aqui do Amazonas, uma vergonha estar ficando para trás da Universal, que era uma igreja pequena, uma igreja nova, e a Assembleia muito maior e não estava tirando proveito disto. Então eu tentei escrever o livro, como, na verdade, foi uma tentativa de alertar que estava indo num caminho errado, que não era aquilo, que denominação não pode participar de disputas eleitorais. E aí, muita gente confunde, quando eu falei isso, eu já faço logo um disclaimer, que muita gente confunde, quando a gente fala isso, que eles começam a dizer, mas nós somos cidadãos também. Sim, o cristão, ele é cidadão, ele deve participar da política, deve mesmo. O foco do livro é a questão da denominação, da instituição, ser usadas por líderes para tirar proveito político de pessoas, massa de manobra, como nós vimos com o último presidente que aconteceu, foi vergonhoso de ajoelhar, de chamar pessoas de mito. Tudo isso vem por uma paixão partidária de líderes inescrupulosos que usam pessoas simples e tenta passar aquilo ali como se fosse algo doutrinário, né, que tem como pano de fundo aí já há muito tempo a teologia do domínio, que depois a gente pode conversando um pouquinho disso também. Então eu tentei. Na época a gente nem falava em teologia do domínio, mas nos bastidores isso aí já estava sendo trabalhado à mente das pessoas. Então foi uma tentativa de chamar as pessoas à reflexão, vocês vão fazer um grande mal a essa denominação, acreditando inclusive na época, na minha inocência, que denominação é Igreja de Cristo. Hoje eu já tenho a gente tem que evoluir nisso. A gente vai evoluindo. Uma visão diferente de que denominação, as denominações brasileiras que a gente conhece no derredor do mundo, a maioria, na verdade, são questões comerciais. São comerciais. Né? Não é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não está preso ao sistema denominacional. Mas a gente, no início da fé, tendo aquela ideia de que aquilo ali é a Igreja de Cristo e você vai manchar e tal. E na verdade, às vezes a gente até percebe, olha, sabe que de uma certa forma foi até bom esse envolvimento partidário dessas denominações, porque mostrou para as pessoas que a Igreja de Cristo é diferente, que não é isso. Mas você acha que mostrou mesmo? Para alguns. Para alguns. Muita gente depois que eu imaginei que muita gente estivesse meio que vacinado por isso, a gente viu o que aconteceu com o último presidente que nós tivemos, com o presidente Jair. Nós vimos que, de fato, a paixão política religiosa, essa questão de achar que nós precisamos dominar tudo, de que o cristão tem que dominar, foi tão trabalhado na mente dessas pessoas que de fato tem um grande percentual, a gente não sabe precisar quanto, mas de pessoas que de fato foram assim manobradas, trabalhadas por esses líderes e que é muito difícil tirar. São líderes que espalham fake news, né? Que usam versículos isolados, que usam histórias do Antigo Testamento para mostrar que as denominações hoje é como se fosse o antigo Israel, que nós sabemos que não tem nada a ver, é uma nação teocrática, coisa bem diferente. Hoje nós vivemos numa era pós-Cristo, né? Assim que nós sabemos que a igreja, as instituições, na verdade, o Estado é laico, ela não pode deixar-se dominar pelo sistema religioso. E isso faz um grande mal. Então foi essa tentativa que eu fazia quando eu escrevi o livro, de chamar deles a atenção, vocês vão acabar com isso e vai causar um grande mal. Na verdade, causou, porque teve bastante divisões, mas, mesmo assim, como nós temos um país de uma população imensa, tem uma parte um percentual da população que eles ainda conseguem usar para isso e sempre vai conseguir, porque nós estamos num país com educação bem assim pífia. Então, sempre vão se dar bem disso. Enquanto estiver se dando bem, enquanto estiver dando lucro, eles estão tirando proveito. Cabe a nós, cristãos, trabalhar essas ideias, educar as pessoas, né, para que uma parte delas não se dobre a isso. Às vezes a gente até alerta, olha, sai dessas grandes denominações que estão te usando como massa de manobra, estão prejudicando você, sua vida, sua espiritualidade. O nosso país, inclusive, vai para locais menores, mas veja se esse local menor, converse lá com o líder, se
se de fato aquilo ali vai ser para um trabalho de salvar pessoas ou se ele está fazendo aquele trabalho para depois ganhar votos. Ele também quer chegar lá no ponto. Você falou, você teceu alguns comentários a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Você discorda da pessoa dele? Qual é a sua opinião? Você teceu algum comentário como se fosse negativo, né? Você tem uma opinião negativa? Eu acho assim, Rafa, que foi um pacto de mediocridade. Um pacto de pessoas que estavam querendo se dar bem. Ele e líderes religiosos. Recentemente estava lendo a história do ex-presidente americano que morreu recente, Jimmy Carter. Ele era um cristão devoto, professor de escola dominical e... Não se reelegeu. Não se reelegeu. Ganhou as eleições nos Estados Unidos, mas ele não fez o jogo que os líderes religiosos queriam que ele fizesse. Ele não se curvou àquilo ali. E aí, como vingança, os líderes religiosos elegeram o Ronald Reagan para passar a perna nele. Então eles não querem uma pessoa cristã lá, eles querem uma pessoa que faz o jogo deles. Né, Você acha que é esse o caso, então, do presidente? É isso que aconteceu no Brasil, exatamente. Né? Veja as dívidas milionárias de algumas dessas denominações. Chegam a bilhões. Então, usando essa pessoa para isso, e claro, ele usando o outro. Né? O ex-presidente usando as religiões para ganhar voto, fingindo ser cristão, fazendo aquele falso batismo e comprando briga com vários setores da sociedade também, tudo isso para chamar a atenção e deu certo, se elegeu. E estas denominações o elegeram acreditando, né, que ele poderia ajudá-los financeiramente, com questão de impostos. E ajudou? Para eles se darem bem. E ajudou? Você acha que ajudou? Ele ajudou as denominações? Fica aí a grande dúvida. Alguns líderes, sim, se deram bem, né? Alguns ocuparam ministérios, secretarias, e nós vimos aí dinheiro dentro de um certo... da cueca de um certo ministro, inclusive pastor então, da presbiteriana. Sim. Eu nunca imaginava, na época que eu escrevi esse livro, eu entrevistei pastores da presbiteriana, sim, pastores da igreja batista. Eu nunca imaginava que as igrejas históricas fossem se dobrar a essa questão do neopentecostalismo, né, nessa vida partidária, e de algumas igrejas pentecostais. Infelizmente, algumas históricas, inclusive, se dobraram. Eu fiquei abismado como esse negócio se aprofundou. Eu espero que tenha chegado num limite que agora as pessoas abrem o olho depois de tudo isso que aconteceu, idolatrando um ser das trevas, né? Claro, a gente tem que orar para que essa pessoa se converta, e se ele viesse pedir perdão, perdoá-lo, mas ele não quer, ele quer usar cada vez mais, porque é isso que eles acreditam. Eles não querem saber de Cristo. Cristo para eles é um negócio, né? Querem usar Cristo, citar versículos, né, como o ex-presidente citava, para atrair os bobos. Né? Estão fazendo papel de otário, as pessoas que de fato não conhecem a Bíblia, que acham que nós vivemos num contexto de Antigo Testamento, daquela antiga aliança, e fazendo esse papel na mão de políticos manipuladores e líderes manipuladores que estão usando essas pessoas para se darem bem. Celso, mas a sua crítica é a respeito de qualquer envolvimento na política? Porque você também já se candidatou algumas vezes, né? A sua crítica é o cristão de modo geral? Não. Qual é o teu objetivo se candidatar? No passado, muitas dessas igrejas pentecostais diziam exatamente isso. O cristão não se envolve em política, é pecado e tudo mais. Não é 8 nem 80 nesse sentido. O cristão deve conhecer a política, deve participar. O cristão verdadeiro. Agora, as denominações, quando participam, não tem nem via de regra nisso. Não tem via de regra, eu nunca vi. Toda denominação, todo pastor, líder evangélico que está envolvido em política partidária, ele não escapa. Ele é corrupto, porque ele já se corrompeu antes. Tanto é que nós hoje temos lá no Congresso mais de 50% que já se dizem cristãos. Isso se tornou pior, muito mais corrupto do que no passado. É cada vez pior, porque essas pessoas que se dizem cristãs e estão lá ganhando voto dos cristãos, das pessoas, digamos assim, inocentes, né? Porque já não devia ser, nós temos tanto acesso à informação, não devia ser, infelizmente estão iludidas, são os piores. Então o cristão verdadeiro, se ele se envolvesse na política, seria um sal, né? Neste mundo, ajudaria bastante. Mas, infelizmente, os que estão lá são levados pelo sistema religioso, eles estão lá para cumprir uma missão.
E essa missão deles, inclusive algumas igrejas têm departamento missionário e político lá internamente. E essa missão deles não é fazer a boa política, é fazer corrupção para esses grupos comerciais que usam o título de igreja. Nenhuma denominação, então, você não buscou, para você, nessas vezes que você se candidatou, você não buscou o apoio de nenhuma denominação? Alguma chegou a te apoiar? Nenhuma. Teve líderes que veio oferecer apoio, pedindo em troca alguma coisa, convidando para ir na denominação dele. Eu falei, não, de forma alguma, não irei. Você rechaçou. Você pode, se quiser, a gente conversa com pessoas na casa, na família, apresentando ideias da boa política, mas não ir lá usando de um público cativo, que aí é muito fácil, fica covardia. Você chega lá numa denominação, tem 100, 200, 500 pessoas, as grandes igrejas reúnem milhares de pessoas, chega ali e pega aquele povo todo como massa de manobra, é exatamente o curral eleitoral dentro de uma denominação, usando o nome de Cristo, usando a Bíblia para fazer isso. Isso é uma aberração, isso é um pecado terrível, que você que está nessas denominações deveria acordar e não permitir isso. Não deveria permitir isso. Pensar, né? Repensar. E porque são cúmplices, né, Rafa? Quem permite isso dentro da sua denominação são cúmplices também. Eu acredito, já que você me perguntou, eu vou falar um pouquinho. Eu acredito, meu irmão, que o cristão, ele tem responsabilidade a partir do momento que ele tem o conhecimento. Você não pode se eximir da responsabilidade de nada, inclusive para onde o seu dízimo vai. Você deve ter ouvido, porque isso se falava muito, a gente ouvia muito, né? Uhum. Aqui a gente tem aqui a gente tem aqui uma plateia hoje, a ela e as meninas ali, as filhas do céu estão ali. A gente ouvia muito na igreja em que a gente se converteu, que o dízimo a gente dá, a oferta a gente dá, e o que fazem não é da nossa conta, aí são eles com Deus. Isso aí é uma mentira, que inclusive é até... Ela não presta conta, né? Ela é até estimulada, né, pelos grandes líderes, que é justamente para manter você cativo, para manter você aprisionado num sistema que só eles ganham, né? E você escreveu esse outro aqui, eu até confesso, esse aqui, ele é muito mais profundo, eu até confesso que eu achei a leitura dele muito até difícil de você captar a mensagem, porque ele é cheio de alegorias, né? Você usou a imaginação para fazer uma comparação das raposas num universo alternativo em que as raposas, o animal raposa, começa a subjugar a humanidade, né? E você vai fazendo um comparo. É muito inteligente a forma que você vai escrevendo. Como é que foi a inspiração para escrever esse aqui, a Saga das Raposas? Esse aqui você falou que foi ingenuidade. Foi da faculdade, o TCC de final de curso, eu comecei a trabalhar na ingenuidade, mas saiu. É um negócio trabalhoso escrever um livro, é um trabalho solitário, terrível. E você escreve um livro, você sabe que basicamente você não vai vender se você não for famoso, né? Essa é a verdade. É verdade. Então, esse primeiro livro eu coloquei, para você ter uma ideia, eu vendi alguns pelas redes sociais, outro para amigos, terminei vendendo uns 500 exemplares. Nas livrarias ditas cristãs, que eu coloquei algumas na época, o pessoal das igrejas ia lá e pressionava o pessoal para retirar. Então, terminei vendendo na Saraiva, onde nós fizemos o lançamento, e algumas livrarias ditas não cristãs, algumas que nem tinha administração local, então não era suscetível a essas pressões. Então, antes de entrar no livro, Rafa, Saga das Raposas, eu vinha falar, e eu quero reforçar, como eu disse, olha, o envolvimento das denominações com o ex-presidente foi bom, porque tirou muitas máscaras, né, e mostrou quem de fato eles eram. Então não teria problema nenhum dessas denominações se envolver na política se elas não usassem o nome de Cristo e se deixassem tudo às claras. Olha, pessoal, nós somos uma agremiação político-partidária. Aí, legal, mas usando o nome de Cristo, aí a gente tem que conhece a Cristo, que conhece a Bíblia, a gente não pode ficar calado, né? E as pessoas que estão lá dentro sendo enganadas, achando que aquilo ali está fazendo um trabalho como parte da igreja de Cristo, não deveria ficar calado, porque não jogam claro, né? Estão usando uma covardia para enganar pessoas. E nós sabemos que Jesus
quando andou aqui neste mundo, ele teve muitas oportunidades de se envolver com vários grupos de poder da sua época, né? Fariseus, saduceus, essênios e vários outros que eram grupos políticos, partidários também, né? Brigando por poder, para se libertar ali do jugo romano. Sim. E Jesus não se envolveu com nenhum deles. Isso para a gente enfatizar um pouco mais e dar uma prova cabal de que as denominações que usam o nome de igreja, que está ali como um local de pregar o evangelho, de salvar pessoas, não deveriam envolver, porque perde a autoridade. Imagina se Jesus se envolvesse com seus grupos da época. Que autoridade ele teria para pregar o evangelho? Era isso que eu via na época. É isso que eu via na época, Rafa. Muitas pessoas descontentes saindo. Tem muitas pessoas descontentes dentro dessas denominações, mas que ficam calados por aquela ideia de que tem que se submeter, de que o pastor tem aquela falsa ideia de que é ungido de Deus, que nós sabemos que ungido no Antigo Testamento eram os reis e tal. Então eles têm essa falsa ideia e por isso suportam, mas causa muito mal a essas pessoas e muitos terminam saindo. Então, porque eles veem que aquele ministério que ele está, aquele grupo, perdeu totalmente a autoridade para denunciar a corrupção. Na verdade, se envolvem com a corrupção, não tem poder para denunciar, não tem mais aquela voz profética no sentido de denúncia profética, né? Então, quem está lá dentro termina sendo cúmplice. Tem muita gente que termina comprando essa ideia, participando, ajudando, trabalhando e achando que se votar no outro vai estar em pecado porque está indo contra a voz do líder que está ali. Então, eu acho que nós deveríamos se revoltar como isso, como Jesus se revoltava em espírito com as coisas erradas. Nós não podemos ser cúmplice disso, porque o cristão que conhece a Bíblia, que tem discernimento, que está ouvindo isto e continua sendo cúmplice, você vai ser cobrado disso aí, porque não é possível, não tem a mínima lógica uma pessoa que se diz cristão concordar com uma vergonha, com uma baixaria dessa. Aí, antes de entrar no livro das raposas, você ia me fazer uma pergunta aí, alguma coisa. Porque eu ia só fazer um comentário que João Batista até se envolveu muito mais em política do que Jesus. Uhum. Né? Jesus ele denunciava mais mesmo os líderes religiosos. Né? João Batista estava muito... Inclusive pagou o preço por isso, né? Morreu mais cedo. Esse aqui... Jesus se retirava algumas vezes, né? Retirava porque de fato ele tinha um tempo a cumprir, então ele se retirava ali, mas enfim, Esse aqui realmente é uma denúncia, né? Você faz assim, uma linguagem muito mais acessível. Esse aqui eu já enxerguei assim que fosse um livro assim mais para intelectuais, para pessoas que têm até uma capacidade de crítica mais elevada. Qual foi a inspiração para esse aqui? A inspiração desse aí nasceu de ficar contando historinhas para minha filha, para Lauren, quando ela era pequenininha, e eu tinha que ficar inventando história, o tempo todo inventando história, para ela inventando historinhas, e ela não vai lembrar mais, ela era pequena, mas algum dia eu inventei a história das raposas, e aí começou a me vir a ideia de que, quando eu era pequeno, meu pai morava em sítio e lá tinha um problema de raposa atacar as galinhas. Sim. E ele fazia armadilha para pegar as raposas. E elas eram muito, muito espertas. E fazia um monte de coisas do interior, até cachaça rolava lá no meio para embebedar as raposas, para conseguir pegar, mas era muito difícil. Ela sempre dava um jeito de atacar o galinheiro. Então daí começou a nascer essa história. Eu fui ligando os pontos. Sabe que os nossos políticos são chamados de raposa, mas sabe que não é somente eles, existe um emaranhado aí de raposas, lobos, né? E em pele de ovelhas, tem todo um imbricamento, tem toda uma ligação, uma rede neural alimentando esse sistema. Tem o galinheiro, que faz o barulho, que faz o marketing para essa moçada. E aí aparecem muitos e muitos animais dessas historinhas que eu vou lhe dizer que eu nem lembro quantos aparecem aí, mas aparecem dezenas de animais que eu vou encaixando tudinho nessa história, e faz um bom tempo que eu não leio esse livro novamente. Tem que sempre... Você escreve um livro e depois você começa a esquecer. De vez em quando você tem que fazer uma leitura dele para ir atualizando. Olha, eu até marquei aqui que você vai, em determinado momento, você vai fazendo assim, você coloca umas frases que meio que resumem o capítulo. Aí eu marquei essa daqui na página 53, que diz assim: os humanos pensam que escolhem, né, num contexto em que
você fala como que as raposas estavam manipulando os votos dos humanos, né? Aí você diz aqui, os humanos pensam que escolhem, quando na verdade eles apenas confirmam as escolhas dos covis. O que isso quer dizer, meu amigo? Isso aí já ultrapassa, inclusive, os limites das denominações. Isso tem a ver com toda a sociedade que acha que está escolhendo. Vivemos num sistema democrático, mas esse sistema democrático é usado ardilmente pelo sistema raposinho, né? E por esses lobos em pele de ovelha, exatamente para enganar as pessoas, para iludir. Fazer uma campanha hoje, uma pessoa que quer fazer uma campanha, de fato, com seriedade, praticando a boa política, é muito difícil, você sofre muito, as pessoas vão te acusar de todo quanto é tipo, vão dizer que prefere votar no ladrão, que já é ladrão, no corrupto, que já é corrupto, do que naquele que está ali tentando passar boas ideias, que vai se tornar o mesmo. Então, é muito difícil mudar, o sistema é altamente hermético, né? Você não tem como quebrar esse sistema facilmente. De vez em quando surge alguma pessoa muito conhecida e que consegue romper isso através até às vezes das redes sociais, mas que via de regra chega lá e se conforma também a todo esse sistema. Então é um sistema muito bem feito e nós vivemos no Brasil, que ainda é muito pior, né? Nós temos aí uma casta de políticos terrivelmente penosa, custosa para o povo brasileiro, e nós não mudaremos esse país se a gente não mudar a questão política. Agora, isso passa pela educação, mas uma educação muito profunda, porque as pessoas de fato não querem ouvir. Talvez uma nova geração comece a ouvir as redes sociais, que poderia ser um local de esperança, parece que também não tem jeito, porque virou uma terra de fake news e a moçada adora fake news. Cara, era isso que eu ia, inclusive, perguntar agora, né, de você, porque a gente já não sabe mais, com a inteligência artificial que se desenvolveu tanto. Hoje eu estava assistindo um vídeo, enfim, e eu até mandei assim, encaminhei vídeo de um rapaz falando alguma coisa lá, umas frases. E aí, a pessoa para quem eu encaminhei, ela me chamou a atenção, falou, olha, esse vídeo, ele é feito por IA. Essa pessoa não falou isso. E eu não tinha me tocado, sabe? Então, assim, hoje em dia, eu me pergunto, né, se de fato as redes sociais, elas estão mais contribuindo do que destruindo as nossas esperanças. Qual é a tua opinião a respeito das redes sociais e o papel dela hoje na nossa sociedade? As pessoas já acreditam em alguma coisa que dificilmente vão abrir mão daquilo, né? Então ela está sempre procurando alguma coisa que venha confirmar aquilo que ela já acredita. Se a pessoa acredita que a solução para a política brasileira é fuzilar pessoas, fazer uma série de arbitrariedades, e vem alguém com esse discurso, por mais que ele não faça isso, por mais que ele está usando aquilo ali apenas para pescar essas pessoas, então esses vídeos começam a viralizar, porque confirmou aquela ideia translocada que as pessoas já tinham. E as redes sociais é esse terreno fértil, não tem regulamento da mídia tradicional, e todo mundo ali se acha um grande produtor e ele acha que está entendendo tudo, porque está tudo no controle, ele acha que ele tem um controle, está tudo na mão dele, quando na verdade não tem, né? Por trás das grandes redes sociais, aí, Twitter, TikTok e tantos outros, existe códigos lá por trás que está filtrando, né, e dando mais vazão àquele assunto que interessa aquelas pessoas. E se você for olhar, os assuntos que mais interessam, os vídeos que mais são enviados, são justamente os vídeos que envolvem notícias falsas, né? Então a gente se pergunta se isso vai ter alguma solução. Qual é a sua proposta para que a gente tivesse uma sociedade, não só uma sociedade mais justa, né? Mas também uma asepsia dessa mistura do sagrado e do profano no meio da igreja evangélica, né? Olha, em relação às redes sociais, Rafa, acho que as pessoas tinham que buscar essa educação. As pessoas tinham que buscar por elas mesmas, ser autodidatas e conhecerem, ler e se libertar um pouco disso, tentar fazer
um jejum disso aí, né? Para você conseguir ter um olhar mais à distância. Se você começa a se envolver muito com grupos daqueles que se dizem patriotas, ou daqueles que se dizem antipatriotas, ou comunistas, falsos comunistas, você vai terminar se envolvendo naquele. Você precisa ter um olhar mais à distância, tipo aquela propaganda antiga, a pessoa está colocando a placa e ele não vê, alguém que passa de longe vê que está torto. Então você precisa se afastar um pouco mais, a gente precisa fazer esse esforço, porque as fake news, elas são charmosas às vezes, né? Elas vêm e elas confirmam exatamente aquilo que as pessoas estão acreditando. E aí, em relação à igreja, você falou das igrejas. As igrejas, as denominações, a gente fala igreja e termina, às vezes, confundindo. Mas nós já sabemos que, quando falamos igreja, são as denominações. São as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas. Então, elas têm um poder muito grande, porque às vezes age como manada. Se um líder publica alguma coisa, né? Como ontem ou hoje eu vi aquele pastor R.R. Soares, da Igreja da Graça, já publicou uma fake news sobre o Pix que ia ser tributado, o governo não falou nada disso, e isso tomou uma dimensão já muito grande, inclusive falou no programa que vai, ou seja, eles não querem checar se aquilo é verdade, ele quer detonar alguém que ele não gosta, né? Se ele não gosta do presidente atual, tenta detonar, se não gosta do antigo, tenta detonar. Então ele vai sempre agir de acordo com a ideologia que está na cabeça dele, dessa semente maligna que foi plantada, que faz das pessoas serem torcedores. Ora você se diz esquerda, ora direita, e nós precisamos de pragmatismo, precisamos de resultado, de pessoas que busquem resultado sem cair nessa ilusão de direita e esquerda, porque isso é usado muito bem para segregar as pessoas, para fazer grupo. A pessoa se diz de direita, aquele grupo todo ali, se ele ganha uma expressão naquele grupo, já vai todo com ele. Esse aqui é do meu grupo. Você está se identificando, você está sendo usado como torcedor pelas raposas, que elas são muito espertas em criar torcedores, em criar esse fla-flu. E depois que ela te colocou na arquibancada dela, aí você vai engolindo tudo que eles jogam para você, né? Tudo que presta e não presta, você vai sendo alimentado por isso. Dá meio que uma sensação de pertencimento, né? Exato. Eu vi muitas pessoas que antes eram muito isoladas, ganhando de repente muitos amigos, fazendo muitos amigos, porque estavam todos nesse movimento aí, e achavam que estavam debaixo do mesmo propósito, que era um propósito divino. Então você tira uma pessoa que de repente nunca teve nenhuma grande realização, e aí você dá para ela a sensação de que ela está envolvida em algo muito grandioso. Exato. Né? E aí faz as maiores barbaridades e para a pessoa tá tudo bem, né? Parece que aquilo ali já exatamente tem um pertencimento, então nós temos que relevar, pode roubar, pode matar, pode dar golpe, pode conversar com os ETs, pode acreditar que a Terra é plana. Tudo isso está você perde a noção. Então você precisa se libertar. As pessoas precisam buscar esse autodidatismo para se libertar dessa questão, a direita, ora a esquerda. Você precisa, às vezes numa eleição você identifica com outro grupo, mas você precisa ter uma independência. Você precisa saber quem você é. Que você não é uma peteca para estar sendo jogada de um lado para o outro. Você precisa ter ideias próprias. Você sabe que as pessoas me perguntam se eu sou Lula ou Bolsonaro. Parece que só tem essas duas opções, né? Exato. Ele quer te encaixar em algum quadradinho dele ali. Porque quando você diz que é de algum grupo, ele já sabe, para ele, na mente dele, ele já sabe quem você é. Totalmente. Parece horóscopo. Exatamente. Parece horóscopo, né? Tipo, me diz teu signo, eu já te defino aqui, a pessoa quer te rotular de um jeitinho, né? Tinha um colega que brincava, qual o seu signo? Meu signo é Jesus, eu sigo Jesus, é só isso. Né? Então, porque se você falar, a pessoa já vai te encaixar no quadradinho dele. Aí eu respondo geralmente o seguinte, né? Que eu quero que o Lula e o Bolsonaro se encontrem e deem um beijo na boca um do outro, assim, comece a se agarrar. Aí o pessoal fica sem jeito, aí não pergunta mais. Né? Porque, na verdade, isso tem um pouco de verdade. A gente precisa de uma pacificação, né? No nosso país. Enquanto estivermos pensando apenas em polos opostos... Essa divisão faz um grande bem para políticos
corrupto para políticos, sensacionalistas, populistas, eles adoram isso, porque fica muito mais fácil. Eles prefere manter isso. E você que cai nisto, né, e através das redes sociais, você te alimenta isso. Tem pessoas que choram, né, religiosos que oram por um determinado líder de algum desses grupos, porque para ela aquela pessoa ali é um ungido de Deus, foi enviado de Deus, pelo amor de Deus, ele está aproveitando da sua fé. As chances são muito grandes, né? E isso não é novidade, né? Porque as pessoas já se aproveitam da fé e já usaram o cristianismo para envolver da política, inclusive o próprio nascimento do cristianismo, né? Ele já foi de certa forma, uma articulação política, né? Você acha que o futuro do cristianismo hoje, o que você enxerga? Tem jeito, tem esperança? Como é que vai ser o cristianismo do século XXI e do século XXII? O que vai sobrar? Eu sei que, pelo contexto, você está falando que cristianismo é na expressão dos cristãos, dos seguidores de Cristo. Nós sabemos que o cristianismo está perdido, já nasceu perdido. Já nasceu perdido com Constantino. O cristianismo é inimigo de Cristo, né? Cristo não fundou essa religião, mas então, olha, o futuro dos seguidores de Cristo é a vitória, porque quem está com Cristo nunca vai perder, né? Nunca está só e tem sempre a direção de Cristo. E sempre vai ter alguém voltando. Olha, Cristo não pensava dessa forma. Pensava que nós temos um eixo, nós temos um parâmetro para seguir, que é Cristo Jesus. Então eu vejo assim um futuro brilhante para nós, agora tendo essa consciência de que as denominações, a maioria delas, né, principalmente as grandonas aí, são comércios puros e que de fato para elas está tudo muito bom do jeito que está, estão se aproveitando, líderes estão se dando bem, ficando milionários, carrões, né? Tudo que você pensar de luxo, essas pessoas vivem no luxo, elas não vão abrir mão disso fácil. E elas vão tentar sempre detonar quem pensar diferente deles, quem ousar ler o Novo Testamento e pensar conforme Jesus. Eles querem que você viva na caixinha deles, que você viva na religião deles, se converta a esse cristianismo deles e não seja um seguidor de Cristo Jesus. Porque se você for seguidor de Cristo, Rafa, se eu for seguidor de Cristo, nós formos seguidores de Cristo, nós temos um norte sempre. Vou seguir a Cristo. Vou seguir a Cristo. Não vou me envolver nessas picuinhas, porque eu sei que essa moçada estão nos usando. Não vou me curvar a esses religiosos, porque eu sei que foram os maiores inimigos de Cristo e continuam sendo. Eles continuam sendo, apesar de que agora estão muito piores. Ficaram muito malandros, aprenderam com o tempo e agora estão usando o nome de Cristo para enganar você. Agora, vamos lá. Você falou uma coisa muito interessante, né? Uma coisa são os seguidores de Cristo, mas nós temos aí, de outro lado, mega igrejas que você deixou entender que não são meros comércios, então não são exatamente esses os seguidores de Cristo. E elas são muito numerosas. A gente chegou num patamar, por exemplo, que no Amazonas, acho que foi o primeiro estado que foi declarado que mais de 50% das pessoas já se declaram de fé evangélica, né? E isso aí é um marco histórico, porque o nosso país é um país que, enfim, historicamente a maioria sempre foi católica, ou pelo menos confessava a fé católica. E então, se nós estamos diante de uma situação em que essas mega igrejas não podem ser considerados seguidores de Cristo. Os seguidores de Cristo são muito poucos, podem até estar ainda por lá, né? Isso me lembra muito vou dizer até uma passagem, mas realmente é uma parte do seu livro da Saga das Raposas que você menciona que alguns humanos têm que estar entre as raposas para ver se traz a luz ali, né? Se tenta equilibrar. Parando para pensar, então, que nós estamos numa situação que quem tem muito poder, quem é milionário, que ficou milionário com a fé, muito dificilmente vai deixar de ficar milionário, muito dificilmente vai deixar de ter algum tipo de poder, de influência, de manipulação. Como é que você enxerga a solução para a gente poder voltar para Cristo? Pergunta difícil, né? Pergunta difícil, né? Eu sei que é difícil. Voltando ao Novo Testamento, acho que nós não temos
outra saída. Nós temos o Antigo Testamento, que é muito bom historicamente, é bom você conhecer, é bom ler, mas nós precisamos concentrar mesmo em Cristo Jesus e naquilo que ele falou no Novo Testamento, que é a nova aliança. Nós não temos nada a ver com a antiga aliança, ela foi cravada na cruz, nós temos uma nova aliança com Cristo, e essa nova aliança Jesus fez sob um preço muito alto, que foi o próprio sangue dele, e nós não podemos abandonar Cristo, desonrar a Cristo por estas pessoas, não podemos desonrar a Cristo seguindo religiões. Nós vamos nos tornar igual os religiosos da época de Cristo, seguindo religiões, matando em nome da religião, e inutilizando pessoas, né? Pisando em pessoas em nome de religião, quando nós temos o Novo Testamento claro, né? Com palavras tão claras de Cristo, dos apóstolos, de que nós temos uma fé viva e que esta fé deve ser demonstrada e que Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida e que nós precisamos dessa água nos lavando o tempo todo. Então, se nós voltarmos a essas questões antigas, nós estamos ignorando, piores do que os religiosos. Nós que dizemos conhecer a Cristo, estamos pior do que esses religiosos que estão enganando as pessoas dizendo que conhecem a Cristo. Então, a saída, viu, Rafa, eu acho que nós precisamos concentrar nos pequenos grupos, nas reuniões familiares e deixar de depender dessas megas denominações, porque quando você está nessas mega denominações, dando grana, dando dízimo, que aquilo ali é como se fosse uma lei, você não está dando nada porque você quer, estão te ameaçando que se você não der aquilo, você vai pro inferno, vai ficar, ou então vai ficar muito pobre. Ou a sua vida vai virar um inferno. Vai virar um inferno. Eu me lembro quando eu saí de uma grande igreja, né? Eu vou até falar, eu dou nome aos bois. Quando eu saí da restauração, uma prima minha chegou comigo e falou assim: olha, por tudo que é mais sagrado, eu só te peço uma coisa. Tu pode até parar de ir para a igreja, mas não deixa de dar o dízimo, senão vai acontecer coisas horríveis com você. Quer dizer, que tipo de... Não, tem grandes ameaças. Você sair de uma igreja dessa, estando envolvido, grandes ameaças de ficar doente, de ter um câncer. De ter um câncer. A gente participou, recentemente eu participei de um congresso a respeito do efeito da esperança em pacientes oncológicos. E teve uma médica que trabalhava com a questão da espiritualidade, né? E aí eu fiz até essa pergunta, mas como é que você faz quando a religião da pessoa acaba piorando o estado de saúde dela, colocando ela mais depressiva ainda, ou então dando falsas esperanças, mandando ela largar o tratamento, dizendo que o câncer que ela pegou foi um castigo, ou que, sei lá, a cirrose que ela pegou foi um castigo, ou enfim... Então, tantas as possibilidades de castigo, né? E é como se você quisesse comprar, né? Você quer comprar de alguma maneira a tua salvação, quisesse comprar. É muito capitalista essa teologia. E você mencionou a teologia do domínio, né? Conta aí pra gente o que é a teologia do domínio, né? Essa ideia de dominar tudo, né? Já há muito tempo vem nascendo isso. Começa tudo nos Estados Unidos, né? Tudo começa lá. Por que será, né, rapaz? Então, usando a referência lá de Gênesis, que chegou a 1:28, crescer e multiplicar e dominar a terra. Enfim, então, muitos teóricos começaram a escrever sobre isso, dizendo que a igreja hoje tem uma missão de preparar a vinda de Cristo Jesus e dominar todos os setores da sociedade. Na verdade, nós sabemos que isso é uma grande malandragem para que exatamente venha desembocar na questão político-partidária, para que você dê o domínio para eles. Jesus não precisa disso. Não. Jesus não precisa de político para abrir espaço para defendê-lo, para defendê-lo, para ele voltar. Então, toda essa ideia do terceiro templo, né, de Israel, de adorar Israel, dessa bandeira de Israel, de voltar a esses rudimentos antigos, mostram como as pessoas são fáceis de ser pega por esses espertalhões, usando o Antigo Testamento, usando os rudimentos antigos, como Paulo dizia.
Então fica muito fácil de, usando essas histórias, manipular as pessoas para dizer, não, nós de fato, os cristãos têm que dominar todos os setores, o governo, enfim, principalmente o governo, é o que eles dão mais ênfase. É exatamente esse o argumento que eles têm para atrair as pessoas para votar em quem eles indicam. E por trás estão recebendo dinheiro, estão recebendo favores, recebendo as emendas. Exatamente. E muitas dessas denominações são totalmente dependentes da questão política. Elas nasceram assim, então elas vivem para isso e elas precisam estar alimentando essa roda que elas não conseguem viver do Evangelho, que é honroso. Como Paulo dizia, viver do Evangelho, né? Viver da sua fé. Então o cristão que se dedica a pregar o Evangelho 100%, viver da fé, eles já estão acostumados a viver nessa mordomia de conseguir dinheiro na esfera política, dinheiro dos impostos das pessoas para alimentar essa roda insana, né? essa maluquice. Tanto é que hoje, muitas dessas igrejas não se preocupam mais em pregar o Evangelho, se preocupam em fazer eventos, trazer artistas para atrair pessoas, não se preocupam em falar de Cristo, em pregar a palavra de Cristo, em comunhão. Eles se preocupam em proselitismo. Aí eles precisam de uma grande marca, vão para a mídia, torna ali algum pastor famoso, uma marca famosa, fica como uma espécie de franquia. Os McDonald's da vida, todo mundo vai, porque aquela marca é conhecida, né? Então vai lá naquela marca, então a pessoa vai lá, abre um espaço religioso, coloca aquela marca que já foi bombardeada na cabeça das pessoas, e as pessoas vão por conta daquela placa, e algumas chegam ao descalabro de colocar a foto do líder deles ali, porque se tornou famoso também, eles vão por conta daquele artista. Daquela figura lá. É isso mesmo. Você mencionou, ainda tem um pouco a ver com isso, mas você mencionou o movimento sionista europeu, que a gente vê muito nessas igrejas. Assim, o pentecostalismo, ele teve grandes coisas positivas. Ele deu voz às mulheres, porque nas igrejas pentecostais as mulheres elas têm um papel mais ativo, que nas igrejas históricas elas não têm, né? Na presbiteriana, na batista, elas não podem ser sacerdotes, né? Elas não podem chegar a ser pastoras. E elas, na igreja pentecostal, elas podem ter um papel mais ativo, né? de maior reconhecimento. Mas o pentecostalismo começou a trabalhar junto com esse sionismo europeu, esse movimento de retorno dos judeus para Israel, e aí a gente está vendo hoje que muitos direitos humanos têm sido deixados de lado, têm sido quebrados mesmo, né? Têm sido rompidos por Israel com as pessoas que já moravam ali. Você enxerga uma relação de poder entre a igreja e esse movimento sionista? É uma confusão que eles fazem da interpretação bíblica. Isso é alimentado por esses líderes, pessoa exatamente da teologia do domínio, por questões políticas também. Nós vemos hoje o que Israel está fazendo com os palestinos. Já são, salvo engano, 45 mil mortes, e para eles está tudo bem, pode matar porque tem o direito, porque aquela terra foi dada a eles, né? Voltando ao Israel antigo, antes de Jesus, aquele Israel da época de Jesus acabou com Cristo Jesus. O que nós temos hoje é uma nação diferente que deve submeter a todos os rigores da lei e não ficar querendo colocar ali os parâmetros teocráticos para resolver as suas questões. Então merece ter o seu espaço, tudo bem, mas não fazendo arbitrariedade e sendo incensado por cristãos que quando vão lá em Israel pregar o evangelho, alguma coisa, são cuspidos. Se falam em Cristo lá, estão expulsos de lá, e eles acham que aquelas pessoas ali vai chegar um dia que vai se converter todo mundo e que Cristo vai chegar lá e vai resolver tudo e vai criar um novo templo. Quando Cristo mandou destruir aquele templo, Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra, e que Jesus é o novo templo. Exato. E que quem quiser estar com Deus é por Cristo Jesus, ou então Cristo está mentindo. Ele disse, eu sou o caminho, ali está escrito único, sou o caminho, a verdade, a vida, não tem outro caminho, não vai ter outra historinha não. Você não enxerga ali meio que, tipo,
existe uma conivência justamente porque se você for pregar, né, o que justifica o domínio, o que justifica a violência, o que justifica a agressão, o que justifica todo esse movimento que a gente conversou aqui, de dominar, de negociar voto, de mandar os fiéis e ter poder e domínio sobre os fiéis, o que justifica tudo é o Antigo Testamento. Então será que não tem uma relação assim, eu estou apoiando porque, no fundo, se eu for buscar no Evangelho, eu não vou encontrar nenhuma justificativa para o que eu quero fazer, né? Mas se eu apoiar esse movimento aqui, esse aqui está lá na Antiga Aliança, está lá no Velho Testamento, então vamos dizer que isso aqui é bom, que isso aqui é de Deus, que isso aqui ainda vale para os cristãos, né? Você enxerga esse paralelo? Assim, parece que meio que é conivente porque isso traz um respaldo para a interpretação toda religião que torna dominante muito grande, ela tende a usar a violência, né? Isso a gente vê desde a época da Reforma, que lutou contra uma igreja que estava dominando, impondo a violência, mas outros grupos que foram crescendo já começou também a impor a violência sobre os outros. Então todo grupo muito grande, é por isso que às vezes eu digo, eu não gosto muito dessas grandes denominações, é melhor você participar de pequenos grupos, ali você pode ser mais útil, e não ser tão manipulado. Os grandes grupos, ele exerce muita pressão nas pessoas, tem muito poder por trás, precisa alimentar muita esfera de poder, então ele vai te esmagar, você não vai poder ser você. Então há sim essa conivência, e os judeus gostam dos cristãos nesse sentido, de que eles são bobos, né? Eles são bobos nesse sentido de ser usado, então para eles é bom, politicamente interessa a eles essa ideologia que foi alimentada através dessa teologia do domínio, né, que foi alimentando na cabeça de muitos cristãos de que Israel é a terra de Deus. Né? Então nós vivemos hoje num mundo diferente. Jesus inaugurou um novo tempo, precisamos nos libertar disso, mas essa ideologia que vem nos últimos anos sendo insensada, ela se torna muito forte e muito difícil de ser rompida. Meu irmão, eu só tenho mais uma pergunta para você. Vamos lá. A gente já está quase uma hora, a gente está 50 minutos. Então a gente já está encaminhando aqui para o nosso finalmente. E aí, meu amigo, eu vou deixar essa última pergunta mesmo, né? E aí em seguida você pode ficar muito à vontade para você falar o que você quiser falar, a mensagem que você quiser transmitir. Minha pergunta hoje para você, a última, talvez seja até a mais importante, né? Hoje o seu maior sonho, como cristão, como um idealizador político que você como teólogo, como empresário, que você é um empresário do ramo da educação, qual é hoje o teu maior sonho? É sempre estar com Cristo, nunca me afastar dele. E seguir com Cristo, que aí a gente vence todas as batalhas. E não deixa ninguém lhe acusar que você é desigrejado. Congregue, reúna com pessoas, pequenos grupos, pessoas que possam estar junto com você para as horas de dificuldade. Não deixa esses grandes comércios religiosos expulsar você de Cristo. Eles querem tirar você de Cristo. Ou você está com a gente, ou você também não vai poder ficar com Cristo. É isso que eles querem. Então eles vão lhe acusar para você imaginar que para estar com Cristo tem que estar debaixo do jugo deles. Então a sociedade brasileira ela precisa acordar. Acho que a gente tem... nós podemos fazer alguma coisa. Né? Pequeno que seja, nós podemos influenciar pessoas, chamá-los à reflexão. Você como um líder, né, Rafa? Acho que eu sou apenas o irmão. Como um líder de pequenos grupos, acho que todos nós podemos colaborar para que nós tenhamos uma religiosidade sadia, de fato voltado para o Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que entregou a vida por nós, e não deixar, repetindo isso, enfatizando, não deixar que esses templos comerciais, esses templos religiosos venham massacrar você. Você não deixar isso, não deixar que pessoas, às vezes que você ama, o seu convívio, venha ficar abatido por conta dessas pessoas. Seja firme, seja resiliente quanto a isso,
Aproxime de pessoas queridas que possam te ajudar nisso e nós vamos vencer a batalha. O Brasil será muito melhor se nós tivermos essa religiosidade sadia, porque hoje o grande problema do Brasil, inclusive a política corrupta que nós temos hoje, é insensada e alimentada por esse sistema religioso perverso que escraviza você e que não tem pena. Que não tem pena. Olha, Celso, agora quem quiser comprar aqui os seus livros, onde é que compra? Eis a pergunta. Creio que deve ter na Concórdia, na livraria Concórdia ainda tem. A Concórdia, a Saraiva fechou, né? A Saraiva fechou. Os dois. Pô, que pena, né? Ou pode me procurar nas redes sociais e mandar uma mensagem que a gente dá um jeito de lhe enviar. Qual que é a tua rede social? @Corsino você vai encontrar. @Corsino? Corsino. Vai encontrar no Instagram, vai encontrar no Twitter, vai encontrar no YouTube também, é só @Corsino, Corsino. Vou colocar aqui embaixo, né? Isso. @Corsino, você responde lá, você... Manda mensagem lá que a gente se fala. E aí você... E quem tiver fora de Manaus, você também da mesma envia, forma. Né? Vai encontrar no Amazon também. Ah, tá, também está disponível lá. No Amazon, exatamente. Então tá ótimo. Se a gente depois você manda para mim, eu coloco aqui também o endereço. Meu irmão, olha, foi uma conversa muito boa essa aqui que a gente teve. Estou muito feliz de ter tido essa conversa aí com você. Tô feliz também porque nós estamos gravando isso aí, está eternizando. Acho que a gente tem mesmo que eu reforço tudo que você falou. Eu acredito da mesma forma que você. Eu acredito que nós que somos seguidores do Cristo, imitadores do Cristo, nós ainda temos que nos perseverar nesses grupos pequenos mesmo. Isso. Eu espero em Deus que a gente ainda se torne numerosamente relevante, sabe? Mas se isso for custar a nossa comunhão uns com os outros, e se custar a comunhão uns com os outros, a nossa comunhão com Deus, eu prefiro que a gente, de fato... Então vamos fazer nascer esse novo movimento e depende de você como cristão, porque a sua congregação vai mudar se você for uma pessoa sábia ali e não permitir que ela se desvie. E está no lugar que você faça parte, que não seja manipulado. Existe líderes, com exceções. A gente sabe que a maioria de fato está contaminada, mas existem exceções e essas exceções podem aumentar o quanto você estiver disposto a, sem raiva, sem ódio, mas tentar trabalhar. Quando eu tentei trabalhar na grande denominação que falei, na Assembleia, uma pessoa só não ia ter como, mas se a gente cresce esse movimento de pessoas mais conscientes, né, que está no lugar, olha, querido pastor e tal, como é que você enxerga essa questão da igreja aqui, o relacionamento dela com a esfera política? E você vai ver, principalmente quando chega a época eleitoral, se ele descambar para o lado político partidário, que certamente não é um lugar para você estar. Mas se ele se mostrar uma pessoa respeitosa, que não se dobra a isso, e tantas outras, a gente está enfatizando a política, mas existem tantas outras perversidades cometidas no meio religioso. Se você estiver lendo o Novo Testamento e for uma pessoa esclarecida, você vai ajudar a comunidade que você está a ser uma comunidade sadia. Você tem que ser parte. E perguntar exatamente do seu líder se você pode ser parte daquilo ali. Afinal de contas, você vai estar construindo junto com todos, ou se você vai ser apenas ali uma massa de manobra. Num local desse não fica, porque vai te fazer mal. Procure um local saudável. Acho que, inclusive, quando você decidiu sair, né, no caso do pastoreio que você fazia na Assembleia, porque se você ficasse lá, você ia ter que dançar conforme a música. Exatamente. E isso aí ia fazer você romper com Jesus. Exato. Você ia ter que romper com Jesus para você poder dançar conforme a música. Correto. Às vezes é uma decisão... Foi uma decisão muito difícil. Foi difícil para você? Foi difícil. Muito complicado. Custa muitas amizades, né? Problemas familiares, custa tudo isso, mas acho que a gente precisa ter essa firmeza, precisa ter uma personalidade moldada em Cristo e não se dobrar a isto. Meu amigo. Eu admiro muito você. Eu acho que se os pastores, né, que nós sabemos, como você também sabe, tem muitos pastores que até gostariam de romper, mas não rompem porque vai ter um prejuízo financeiro, familiar, social,
absurdo, né? Correto. E você teve a coragem de se manter fiel a Jesus. Você é praticamente um mártir da fé, né? Meu irmão, muito obrigado, viu? Valeu, um grande abraço, prazer Rafa. enorme. E aí, olha, eu gostei tanto dessa conversa que por mim você já está convidado para vir de novo aqui para a gente continuar. Tudo de bom, meu irmão. Beleza. Quem quiser seguir Abraço. você também, vou colocar aqui o teu Instagram, vai lá, segue o Celso. Obrigado, Celso. Valeu, abraço.